Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. E olha, quando eu recebo alguém da minha cidade, fico tão feliz. Traz um ar de familiaridade e ela é uma empresária, assim, de sucesso. Ela traçou uma trajetória, pessoal, na área de vendas, de bronzeamento. Eu já acho que, se você é de Franco da Rocha, você já sabe de quem eu tô falando, porque ela é referência na região. Então, hoje eu recebo uma mulher que já impactou mais de 3.000 empresárias no ramo do bronzeamento no Brasil e no exterior. Mentora, treinadora, palestrante, ela é uma das criadoras da Imersão Boss, onde ensina mulheres a conquistarem sua renda, liberdade financeira e tempo com a família, que é um bem tão precioso, e também as técnicas do bronzeamento artificial. Ela e suas irmãs juntas são donas de um espaço de muito sucesso, eu já dando spoiler aqui, um empreendimento familiar, referência em embelezamento feminino da cabeça aos pés, na cidade de Franco da Rocha, que é o Espaço Elas, tão conhecido, uma referência no mercado de bronzeamento e uma voz poderosa no empoderamento feminino. Então seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui, Babi Ferreira. Delícia estar aqui de novo com você, Gabi. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de você estar aqui. Bom, eu gosto muito disso, né, gente? Então, tá aqui é maravilhoso, obrigada. E vai ser maravilhoso, tenho certeza. Sim, olha, é a primeira vez que eu gravo no palco da Basoft. Estamos aqui e eu falo, ó, aqui é o seu lugar, Babi. Nada é por acaso. Eu amo isso aqui, eu amo o palco, eu amo levar minha história junto com as minhas irmãs, a minha trajetória, empoderar mulheres. Uma sobe, puxa a outra, eu Com amo certeza. isso. E a sua energia já é contagiante. Todo mundo É um fluir. Graças a Deus. É Deus, é Deus. Deus fala, vai. Qual é seu nome, amiga? Muito bem, muito bem. Babi, hoje você é referência no bronzeamento artificial. Como que você entrou nessa área? Por quê? De vendedora de tantas coisas, que ela vai contar a trajetória dela, que é incrível, ao bronze. Como foi isso? Foi Deus. Mas eu comecei a trabalhar com 15 anos em uma locadora de filmes. Ali foi meu primeiro contato Lá em Franco? cliente, lá em Franco da Rocha, a IG Home Video. Uau. Tenho um amor muito grande por essa empresa, inclusive a minha patroa, né, minha ex-patroa, é minha cliente hoje lá no Espaço Elas, que nós temos Fantástico. uma amizade de anos, que é a Lene. E depois da locadora, trabalhei um breve tempo em telemarketing, que me ajudou muito na minha comunicação, porque eles pregam muito sobre comunicação, oratória, né. E depois eu fui vender pneus, né, então eu não sou muito conhecida na nossa cidade pela Belém Pneus, vim vender pneus de carga. Foi onde eu conheci meu marido. Pneus de carga, onde ela aprendeu a combater todas as objeções do cliente. Uma mulher linda. Era muito difícil, né, você vender pneu de carga sendo mulher, né, existe um preconceito muito grande. Quais são as frases mais bizarras que você já ouviu? Quando eu ia atender, e aí a pessoa falava, olhava assim, só tem você aqui? Tem algum vendedor? Por favor. Só você que tem aqui de vendedora? Sim, sou eu que vou resolver seus problemas. E aí, durante o atendimento, quando eu mostrava que eu sabia do que eu estava falando, aí já ia baixando a guarda, mas levei muitos não, então eu volto depois. Então, é isso. E depois eu fui vender carros na Fiat, e depois eu entrei para fazer curso de enfermagem, porque eu queria sair da área de vendas. Cansou de vendas? Cansei de vendas, mas a vendas nunca cansou de mim, graças a Deus. E aí engravidei, ano de pandemia, tive a minha filha, e aí eu não podia estagiar. Foi quando minhas irmãs abriram o Espaço Elas e me chamaram junto para empreender. Então ali eu vi um momento de eu falar assim, quando eu tive a minha filha, de falar o que que eu vou fazer para ter mais tempo com a minha filha, para acompanhar o crescimento dela, para viver isso, né? Eu queria viver esse lado materno com a minha filha, pegar os melhores momentos dela, amamentar, depois ver andar, ver todos os processos. E aí o bronzeamento me fez isso, né? Daí eu falei, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Falei, aí pesquisamos, via que não tinha bronzeamento na nossa cidade, que as pessoas que gostavam de bronzeamento, ela tinha que se deslocar para São Paulo ou Jundiaí para fazer esse procedimento. Então eu falei, bom, vou trazer. Então somos pioneiras, né, na nossa cidade, graças a Deus, referência.
E aí eu falei, bom, eu só preciso abrir um bronzeamento. Depois de um tempo, de 1 ano, 1 ano e meio, eu percebi que eu precisava vender Sim, e os clientes, como chega? para poder trazer cliente, para poder trazer uma agenda lucrativa não só para o bronzeamento, para os outros procedimentos do nosso espaço. E aí eu entendi que tudo que a gente for propor a fazer, a gente precisa vender. E lá volta a Babi. E aí eu entendi, né, que nem eu falo, a única área que não precisa vender é a enfermagem, né, o pronto-socorro, o UTI, que ali você não precisa prospectar, ali você não precisa ter gatilho mentais, é só você esperar o paciente com a dor física dele e atender. Não tem meta para bater, você tem o seu salário fixo e é aquilo, e acabou, né. Então, qualquer outra coisa que você precise vender, seja serviço ou produto, você tem que entender de vendas e que eu falo, não é dom, é técnica, né. Então, você pode ter o dom, mas se você não tiver a técnica, você não consegue. Sim, e hoje você é mentora de vendas, você tem diversos cursos. Tem um curso online agora que tá gravado em vendas, que serve tanto para o bronzeamento quanto para outros nichos também, sobrancelha, micropigmentação, que foi uma mentoria online que eu fiz de 3 dias. E aí as pessoas pediram, eu deixei gravado, então depois eu falo mais sobre isso. Sim, a gente vai falar. Eu comecei, ser instrutora, né, foi até quando eu fui no podcast. Há 2 anos Há atrás. 2 anos atrás, eu já estava com 1 ano e meio de bronze, então o que que eu fiz? Eu falei: "Bom, eu sei um pouco mais do que essas pessoas, então eu posso ministrar cursos para essas pessoas". E comecei a me aperfeiçoar, a ministrar curso, e aí foi crescendo meu nome, foi quando eu fiz um vídeo, e aí a Capilar Essence, que é a maior indústria de produtos de bronzeamento, viu um vídeo que eu estava falando sobre Olha a importância de aparecer, Babi. e aí falou: "Olha, eu gostei muito do seu jeito de falar, dona Lina maravilhosa, que eu sou apaixonada". Falou: "Olha, eu gostei muito do seu jeito de falar". E eu falo que uma das ferramentas em vendas é a comunicação. A comunicação te leva pra lugares que você nem imagina. E me levou para o palco, né. Então, aí eu fui instrutora, aí eu fui crescendo dentro do nicho de bronzeamento, e aí eu vi que, em vendas era muito escasso, a gente só ensinava técnica, 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 então a gente precisa ensinar as meninas a vender, porque hoje eu vou falar pra você, as mulherada do bronzeamento, elas fazem os biquíni lindos, elas fazem uns protocolos incríveis, e a maior dificuldade da personal bronze hoje é ter uma agenda lucrativa, é saber se posicionar, é saber atrair cliente. Então, quando eu vou como mentora ensinar elas a ganhar dinheiro, que eu falo, eu vou ensinar você a ser uma máquina de vendas, eu vou ensinar você e sua equipe. Eu sou muito boa nisso. E aí começou a crescer no nicho de bronzeamento e de vendas. E aí, quando o bronzeamento me levou para o palco, para levar liberdade financeira para outras mulheres, porque o que me fez querer ser bronzeadora, ser instrutora, ser palestrante, foi porque eu tenho tempo para minha filha. E foi o propósito de ter. Eu, a minha família e depois a minha empresa. E aí eu falo, é possível você ter o seu tempo com a sua família, com seus pais, com seus filhos, com seu marido, tempo para você e ainda assim ganhar dinheiro com bronzeamento, ou com cílios, ou com micropigmentação. E aí eu falei assim, e meu sonho era fazer o bronzeamento e abrir uma loja de carro. Quando eu vi que o bronzeamento estava suprindo o que eu ganhava como vendedora de carro, eu falei: "Pá, preciso não. Eu posso estudar mais no bronzeamento, vendas e vou ser referência". E aí Deus falou: "Vai, minha filha". Aí nas orações Deus falou: "Vai, não tenha medo". E eu fui. E graças a Deus eu não parei de estudar, eu nunca vou parar de estudar, eu sempre vou me aperfeiçoar, porque eu quero levar para o nicho do bronzeamento para outras mulheres chegar onde eu cheguei. E assim, é o que eu falo, uma sobe puxa a outra. Sim, e eu vejo que para você o bronze é uma ferramenta de liberdade financeira. Você precisa só se organizar. E e aí eu falo, quando o bronzeamento veio e não tinha, clientes, eu falei: "O que eu preciso fazer? Eu preciso vender". Poxa vida. Então eu não que nem falaram pra mim que era só abrir um bronze, compra uma máquina, monta o biquíni que tá tudo certo, e não. Você precisa vender, você precisa, prospectar, você precisa, fazer um pós-vendas, tá tempo,
aparecendo, porque quem não é visto não é lembrado e não vende, não adianta. E ser autêntica, né? Porque seus stories são incríveis. Hoje eu quase comprei um curso dela. Daí eu voltei e falei, não, peraí, eu sou apresentadora de podcast. Porque assim, eu vou vendo o que eu tenho o grupo das minhas alunas, quando eu falo que eu sou mentora também internacional, porque eu tenho muitas alunas fora do Brasil que compram a minha mentoria e fazem online. Eu ajudo elas online. E no Experiência Bronze, que é o maior evento de bronzeamento do mundo, que cada ano é um estado. Em Salvador, eu consegui rever essas alunas presencial, foi maravilhoso, foi extraordinário, foi mais do que eu imaginei. Então, eu ajudo essas meninas a subirem, a elevar a empresa, porque que nem eu falo, com o meu método, se você colocar em prática, Claro, não adianta comprar e colocar numa gaveta, Sim. tem que colocar em prática. Você consegue sim lucrar com o bronzeamento e ter a sua liberdade financeira, comprar o seu carro dos seus sonhos, pagar uma boa escola para os seus filhos. Hoje, a minha renda do bronzeamento é para a escola do meu filho, da minha filha, é para as terapias dela. Então, eu consigo dar um suporte para minha filha. Talvez se eu não tivesse com bronzeamento, estivesse esperando. Imagina, você é à mercê de um sistema. E eu consegui isso com bronzeamento, empreendendo. E você fala com com esse orgulho mesmo, com esse propósito. Aonde ele me levou, aonde ele me leva e que ele proporciona benefício. Tava falando que esse final de semana eu tenho uma imersão e são 2 dias de imersão. Paguei um valor bem bom, você imagina. Salgadinho. E são 2 dias. E aí eu já tinha pagado já meses Investido, né, Babi? Porque é um investimento. na minha carreira. Com certeza. E aí a festa junina da minha filha é no sábado. E aí, vou ou não vou? Falei, sei testando e já. Eu vou ver a minha filha dançar, que é a evolução dela. E se tem uma coisa que eu não negocio, é a minha família. Primeiro eu, que tenho que estar muito bem, depois a minha família e depois a minha empresa. Fantástico. E isso é um valor seu forte, que já vem lá de trás. Você tem uma empresa super conceituada em Franco da Rocha. O Espaço Ela com as suas irmãs. Sem elas, legal. Faço elas sem elas. É. Não seria possível. Por que eu falo isso? Quando eu abri o bronzeamento, por ser um procedimento novo, as clientes, elas têm dúvidas. Elas são inseguras, né? Como você trouxe. E não adianta, elas só vão querer se tiver outra pessoa fazendo. Então ele foi engatinhando. E aí, o que pagou? O bronzeamento nem se pagava. Foi ano de pandemia, então o bronzeamento não se pagava. Foi pós-pandemia, né? Foi início de 2021, então ele não se pagava. E o que segurou, eu falo, o que segurou o bronzeamento foi o alongamento de unha, cílios, foi o design de sobrancelha, foi a depilação que minhas irmãs colocavam a mão na massa e pagavam a sala do bronzeamento. E hoje, o bronzeamento é o nosso carro-chefe. Né? Que incrível. E cresceu muito. Ministramos cursos, abriram outros bronzeamentos, inclusive tem alunas minhas que têm na cidade, e eu fico muito feliz com isso, ver o crescimento delas, porque elas crescendo, isso fortalece a minha mentoria, os meus cursos. Claro. E as minhas irmãs são os meus alicerces. É igual um casamento, né? Tanta gente tá mais pra baixo, tem uma pessoa em casa, por exemplo, se eu tô pra baixo, meu marido me levanta, se ele tá pra baixo, eu levanto ele. E lá são 4. Caramba, eu fico imaginando vocês 4. Tem treta? Muito bom. Tem conflito. Aquele conflito que se aproxima depois, né? Mas assim, 9h da manhã a gente teve uma discussão, por exemplo. 9h da manhã, meio-dia a gente tá almoçando e a gente literalmente esqueceu. Fantástico. Mas é cada uma no seu quadrado. Então, a Priscila no financeiro, maravilhosa, eu falo que eu sei fazer dinheiro, mas eu não sei ter multiplicar. A Priscila é essência. Ela tá lá pra isso. No finanças. E então ela faz alongamento de unha e também faz a parte do financeiro. A Bruna, ela cuida das colaboradoras ainda, ela tem um jeito mais firme quando tem que ser, mais leve quando tem que ser. E a Aline, ela fica na parte de marketing. Ela faz as estratégias. O que a gente vai fazer para trazer cliente? Que é fundamental. Fundamental. Então, ela fala, ela tem uma visão muito ampla
de mercado de empresarial, sabe? Olha, isso aqui tá crescendo, vamos fazer. Olha, a gente precisa trazer isso para o nosso espaço. Então, ela monta toda a estratégia. Babi, você vai ficar esse mês no celular, que assim, multiplicou o nosso movimento, então só a nossa consultora de venda não estava dando conta. Então, eu tive que ficar, eu e ela, inclusive, no celular. Sim, sim. Você ainda falou assim: olha, enquanto eu espero, eu vou respondendo as mensagens das clientes. Então, graças a Deus, ele subiu e ele se mantém referência na nossa cidade, graças a Deus. E minhas irmãs, amo vocês, Priscila, Bruna e Aline, que são as minhas parceiras da vida. Elas são lindas. Já estiveram no Empodere-se. Sim. Foi linda essa entrevista. Dá uma procura lá no canal da Rádio Local Web que você acha. Foi muito legal entrevistar vocês 4 juntas. Muito bom, foi muito divertido. 4 irmãs, aparentemente muito parecidas, mas é muito diferente uma da outra. Não, vocês são diferentes fisicamente. Você acha? Aham, Gente, acho. A Bruna, eu sei lá, vocês são. Eu, pelo menos, achei que vocês são bem diferentes. O pessoal acha que vocês são. muito. Ah, você parece mais com a Priscila, tem gente que fala que parece mais com a Bruna, tem gente que fala, oxe, você tá parecendo a Aline. Ah, eu acho que a convivência traz isso também, né? Que incrível. E você sempre com novidades. Agora você tem anunciado o bronze da Virgínia. Conta um pouquinho. Na verdade, Gabi, esse bronze da Virgínia já tem um tempo no espaço. Só que agora deve estar explodido, né? E agora, como ela postou o bronze, e aí eu postei também falando sobre o bronze da Virgínia, mas ele já tá no nosso portfólio já tem anos. É um bronze a jato. Sim, já é uma técnica mais antiga. Só que bronze a jato não chama atenção. Se eu falasse bronze a jato, talvez não chamaria atenção. Mas como falou bronze da Virgínia, já, opa, o que é isso? Eu fiquei curiosa. Que é o bronzeamento, é o make bronze, é uma maquiagem corporal. Nós fazemos isso na técnica na luva, que não precisa do compressor, mas agora nós já compramos o compressor, porque agora a demanda de procura é maior, né? Por conta de Olha gostou, vendeu. o poder dos influenciadores também, né? Sim, Das tendências. Então vocês sempre tem que estar de olho. não adianta, qualquer coisa que você venda, né, principalmente na área da estética, estão mudando. Por exemplo, o laser, ele é muito forte, né? Depilação a laser. Agora nós trouxemos para nossa cidade o LED, que é a evolução do laser. Então, já é uma novidade, mas nós já estamos aí 3 anos já com LED, 3 a 4 anos, não sou muito pressada. E que é um dia, que é um evento no nosso espaço. Então, é um sábado por mês. Nós temos uma mesa exposta de café, então sempre é temático. Então, por exemplo, esse mês de junho vai ser de festa junina. Ai, que delícia, Babi. Que dia? Outubro Rosa. Esse mês será dia 14. Uau. E aí a gente sempre faz temático. Teve da Barbie, já teve. Aí tem do Dia das Mães. Então, todo mês é um tema. E tem uma mesa de café para os nossos clientes. Então, a gente atende mais de 150 clientes nesse dia. A gente tem uma rotatividade muito grande. Porque, assim, é bronze, é cílios, é sobrancelha, é depilação a LED, é manicure e pedicure, é cabelo, é massagem, é drenagem, é micropigmentação. Isso não é batom, gente. Mentira. Então, são vários procedimentos, porque nós somos referência de embelezamento feminino da cabeça aos pés. Então, tudo que o mercado estético tem de novidade, nós temos que ter no nosso espaço. Caramba, Babi. E os desafios de se empreender nessa área da beleza, na nossa cidade? Eu não vejo desafios, assim. Desafios é porque a gente precisa sempre inovar, né? A gente precisa estar à frente de todo mundo. Então, lançou uma coisa, a gente tem que estar muito antenada com isso, porque se a gente não tem, a nossa cliente, ela já pede, ela fala, meu, vocês viram que lançou Ela já dá a dica. uma drenagem, uma massagem, a gente já tem que pôr, vamos trazer. Vocês viram essa técnica de quando era alongamento de unha, era só gel, fibra de vidro? Ai, fibra de vidro. Então, a gente vai indo. Quando a gente não lança tendência, a gente tem que ter a novidade. Tem que buscar o que a cliente pede, né? Não é o que a gente quer vender. Ô, Babi, quais são os seus principais meios de divulgação? Eu vejo vocês bastante outdoor na cidade, funciona ainda? Então, isso já vem desde o começo. Minhas irmãs, quando começou a empreender, a primeira coisa que elas fizeram, que foi em 2019, elas fizeram um outdoor, que é para deixar nossa marca mais forte. E traz uma autoridade, não traz? Autoridade. Mas
não vende. Ela deixa sua marca mais forte e tudo que você começa não pode parar. Por exemplo, todo ano tem que ter outdoor. Se não tiver, cliente fala: "Ih, não fizeram outdoor esse ano, hein? O que tá acontecendo?" E fica gravado na nossa mente o pedaço que a gente vai andar, que a gente vai ver o outdoor de Já vocês. tá lá, já filmou na cabeça da nossa cliente. Mas o nosso meio de comunicação mais forte hoje é o Instagram. O nosso Instagram é muito forte, a nossa as clientes ficam no desejo de fazer o procedimento, porque a gente posta tudo, a gente posta a nossa rotina, quando a gente ministra curso, como a gente está ministrando curso, a gente posta, o passo a passo dos nossos procedimentos, não é só antes e depois, então, ali é um ambiente familiar e as nossas clientes veem isso. Sei. Eu também falo, as minhas irmãs, a Aline também fala lá, então elas esperam o nosso vídeo. Hoje mesmo eu abri o story de vocês, tinha uma moça dentro de uma cabine de bronze. Aí quando você bota os olhos e vê como funciona, parece que traz mais clareza e acalma a nossa mente. Opa, peraí, eu acho que eu gostaria de participar disso também. Eu acabei de falar, né? Eu quero fazer bronze, Babi. Então a gente explica pra cliente como funciona. Então, por exemplo, a cliente que vai no bronzeamento fica vendo nossas stories e fala: "Poxa, é só biquíni de fibras?" Não, nós temos biquíni de tecido. Nós podemos fazer o biquíni somente o triângulo, sem alça. Então hoje é muito amplo, então a gente consegue trazer todas as clientes. A cliente que tem vergonha: "Olha, você não fica só, você não tem contato com outras clientes, só você é personal bronze." A cliente que tem medo do filme Premonição. Tem. A máquina da verdade. Eu tenho uma crença sobre o bronzeamento. E se eu não vou lá fazer o vídeo e falar, talvez teria cliente que não iria. Então a sua maior captação hoje é o Instagram. É isso aí. Mas você tá em outras redes também? Eu só não estou no TikTok ainda. 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 Porque cada rede tem um tipo de comunicação. Não adianta você fazer o vídeo do Porque Instagram assim, e. ó, o TikTok, pra mim, tá? Uhum. Ele é pra engajar. Se você quer crescer no online, se você quer crescer no Instagram, o TikTok vai te abrir portas. Só que eu sou das vendas, é tudo que me vire vendas. Cliente no meu espaço, alunas nos meus Muito bom. nos meus cursos, congressistas nos meus eventos, então eu preciso de coisas que me tragam isso. E o Instagram me traz isso. O TikTok eu vejo ainda, por isso que eu não tô ainda no TikTok, porque ainda não vi uma maneira, mas eu estou estudando, calma, de trazer realmente, porque às vezes as pessoas falam: "Ai, faz isso que engaja." Outro dia me falaram assim, ó: "Faz um biquíni torto, faça um biquíni torto e posta, para você ver o que vai engajar." Eu falei: "Sem sombra de dúvidas eu sei que vai engajar, mas não vai trazer autoridade, Aham. não vai trazer cliente para o meu espaço e não é isso que eu quero. Uau. Eu quero coisas que tragam cliente para o meu espaço, do espaço das minhas irmãs. Quero alunas para vir fazer meu curso. Quem vai querer fazer um curso com quem faz biquíni?" Nunca. Nunca. Então eu quero me engajar. Isso pode ser uma consequência. Eu quero vendas. Eu respiro vendas, eu amo vendas, então é isso. Então o Espaço Elas é forte hoje no Instagram, tanto o Espaço Elas como nós também, como damos, cursos também. O meu Instagram é muito forte Sim. e nos grupos de bronzeamento. Sim, assistindo seus stories, eu até brinquei aqui no começo que eu quase comprei seu curso. Ela tem uma lista de 40 objeções. Fala um pouquinho dessa lista. Quais são as principais objeções? Eu achei muito interessante, porque hoje a gente vende facilidades mesmo. É aquela coisa que você falou, gente, é só copiar e colar, não tem desculpa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas claras e objetivas. E o que me fez conectar com as personal bronze foi o meu jeito de me comunicar. Sim, fantástico. Eu sou muito clara e objetiva, eu não tenho Franca. muito franca, sou muito franca. Então, quando eu vou dar curso, eu sou muito focada nisso. Porque o meu jeito de aprender, por exemplo, se você vai passar uma receita aqui pra mim, você fala assim: "Mari, você vai colocar 4 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo e você dá 3 pulinhos e 2 voltinhas, eu vou fazer exatamente o que você falou." Porque eu sou muito assim, Sistemática. sistemática. E tem um sistema, uma estrutura. Eu preciso de coisas práticas e objetivas. Então, quando alguém posta lá uma Porsche, uma Mercedes, venha ganhar milhões, eu não acredito nisso. Boa, Babi. Eu não acredito nisso.
E eu não vendo isso. O que você quer? Você quer uma Porsche? Quanto que é a Porsche? 200 mil. O que você precisa? Você precisa trabalhar durante tanto tempo, fazer isso de dinheiro, ter por mês, Você para metrifica. você alcançar esse objetivo. O que me atrai para eu fazer alguma coisa? Se fosse me atrair hoje, se alguém fosse publicar se eu não tivesse no bronzeamento, alguém quisesse me captar como aluna, ó, eu dando já spoiler. Bom. Você quer ter tempo com os seus filhos? Porque é isso que eu Tempo e dinheiro também para poder sustentar um lazer, alguma coisa assim. Mas, ó, eu vendo um curso de bronzeamento, não vende. Esquece. Eu preciso vender solução, eu preciso vender. Então, só eu vivo o bronzeamento. Eu tenho tempo para minha filha, eu tenho tempo para levá-la para terapia, de pagar uma terapia boa com o bronzeamento. Sim. Então, eu sou muito objetiva e foi o que me trouxe alunas, porque falava, Bia, eu vi a sua live, eu adorei o seu jeito de explicar, eu amei. Como que eu faço para ter o seu curso? Como eu faço para ter a sua mentoria? As pessoas compram a Babi, né? Sim. Compra a sua energia A minha também. energia, o meu jeito de explicar. Eu trago a realidade do bronzeamento porque eu vivo o bronzeamento. Hoje, não estou mais intensa na sala do bronzeamento, mas já fui muito tempo, porque hoje eu ministro mais curso, eu estou muito no online, eu também estou atendendo as clientes. Eu tenho a Andréia lá, que é meu braço direito e esquerdo na sala, que é sensacional, as clientes são maravilhosas. Você treinou do início ao... Que eu treinei do zero. E hoje eu ensinei. Ela faz um biquíni em 8 minutos. Isso é um tempo... Eu não faço biquíni em 8 minutos. Dizem que um bom mentor é esse, né? Um bom líder, né? Quando você transforma o seu liderado melhor do que... Eu faço biquíni em 30 minutos, porque eu vou conversando, né? E eu tenho mania de explicar. Agora eu tô fazendo Professora. biquíni, eu vou montando passo a passo. A André não, ela é rápida, e ela faz em 8 minutos. E quando eu falei que tem personal bronze que faz biquíni em 8 minutos, ela fala, desacredita. E ela monta. O maior tempo dela é 20 minutos. Quando a cliente não tem uma marquinha e ela precisa fazer certo, com simetria, né? Então ela é maravilhosa. Então eu treino, e as minhas alunas, elas vêm ganhando a liberdade financeira, elas conseguem faturar e ter lucro. O que você faturar? É pouco com bronzeamento. Então eu fico muito feliz com isso. E os resultados dela é sinônimo que o meu trabalho tá dando certo. Com certeza. Certo? E aí quando vem, olha, me indicaram você, olha, falaram sobre você. Então, quando eu fui a palestrar nessa última palestra em Salvador, eu vi o quanto As pessoas... cresci no bronzeamento e eu desacreditava às vezes, né? Eu falava, Deve ser emocionante, né? é maravilhoso, foi uma coisa assim surreal, coisa de Deus mesmo. E minha palestra foi sensacional. Eu falei, Senhor, só me usa. É o fluir. O que a sua mentoria ensina de colocar, fazer o biquíni, a marquinha. Ensina você a vender, a você atender a cliente. É até a cliente chegar no seu espaço. Antes da cliente montar a biquíni, ela estava onde? Então, como prospectar cliente, como definir o seu público-alvo, qual o público-alvo, subnicho, nicho, como eu vou aparecer, como eu vou me posicionar, o que te atrai, quem que eu quero atrair, quem que eu quero excluir. Porque é importante também. Sim. Quem que é a cliente que eu quero atender, como que eu faço, ó, amanhã não tem ninguém na minha agenda, como que eu faço para prospectar, o que eu faço para atender a cliente sempre? Tem que atender uma vez, mas e atender várias vezes. Então, estratégias exatamente para saber atrair, para saber se posicionar, para saber agendar, conduzir a cliente ao fechamento no WhatsApp, que é muito importante, porque não adianta você ter outdoor, você impulsionar no Instagram, publicar, patrocinar, panfletar, falar muito bem no Instagram, mas quando a cliente compra no WhatsApp, Um a um peca. entendeu? Então, eu ensino tudo isso na minha mentoria de vendas e também ensino no meu curso montagem de biquíni, protocolos, identificar pele, identificar fototipo, o que acontece se eu manchar uma cliente, o que eu devo fazer para não manchar a cliente, Uau. como me posicionar, qual posição eu deixo a minha cliente. Nessa área do bronzeamento, quais são os maiores erros assim que você já cometeu e que você vê que as suas alunas elas têm medo de cometer e você ensina a não fazer?
Os principais erros, assim. Principais erros. Não é nem biquíni. Que biquíni a gente vai errar? É técnica, né? Daí você precisa repetir. É não entender o mercado e o seu público. Porque às vezes você tá fazendo parcerias com pessoas erradas, você não tá aprendendo a atrair cliente, você não tá sabendo se posicionar. E aí não tem como você ser atrativo. Por quê? Montar biquíni todo mundo vai montar e vai errar. Então você precisa ter técnicas. Então no meu curso eu ensino como você vai fazer para não errar. E não ter medo de errar também. Medo, porque não tem jeito. Uhum. Vai com medo, coloca o medo no bolso e faz como se você fizesse isso há 30 anos. Porque para eu migrar do carro, do pneu Uhum, de caminhão? de carro, de caminhão, para carro, foi diferente. Depois, para eu sair do carro pro bronze, eu só entendi que eu estava com bronzeamento quando, de fato, as pessoas pararam de me perguntar sobre carro e começaram a me perguntar já sobre bronzeamento. Enquanto as pessoas estavam me perguntando sobre carro, eu falei, eu ainda não atingi a venda. Eu não consigo. Quando hoje é praticamente zero, as pessoas podem lembrar, ter uma vaga lembrança, mas Eu não consigo te ver vendendo mais. você me lembra, né? Lembro de lá, mas agora você é referência pra mim em bronze. Isso. Então é importante isso, ela tem que saber onde ela tá e aonde ela quer chegar, Uau. entende? Então eu quero ser referência na minha cidade, eu quero ser a melhor em montagem de biquíni. Então antes de você saber montar biquíni, claro que biquíni é primordial, mas antes de você ser excelente, para você ter uma agenda lucrativa, você tem que saber onde está seu cliente, aonde está o seu cliente. E mais, as pessoas focam só no público-alvo, só nas pessoas que querem bronzeamento. Mas existem pessoas que não sabem que precisam do seu serviço. Uau. Eu Então, ensino a procurar esses clientes. é uma educação. E aonde ninguém tá procurando. Porque existe o público-alvo que todo mundo tá procurando aqui, ó. Todo mundo quer bronzeamento. Agora, existe um público que tá acima desse que ninguém tá procurando. E que ninguém tem acesso. E como identifica? Vou dar um exemplo. Aham. Então, você muito bom de objetivo. Muito bom. Tem cliente que não quer bronzear, certo? Tá. Uhum. Aí eu não quero marquinha. Só que tem muita cliente que tem marca de shorts. Tem muita cliente que tem marca de blusinha. Tem cliente que tá com vergonha de ficar nua perto do seu parceiro, perto da sua amiga. E aí entra aonde você quer que essa cliente vai dar valor para você. Deixa os seus concorrentes correr atrás desse cliente. Só quer marquinha, só quer marquinha, só quer marquinha. Vamos pro público. E a cliente que não quer ir pra máquina, ela já sabe que você tem um bronzejar, que você tem bronze da Virginia. Incrível. Então, são coisas assim. Então, tem público que tá oculto lá. Uhum. Isso não serve só para bronzeamento, tá? Cílios, micropigmentação. Sim. Tem cliente que não sabe. Pra você ter uma noção, quando a cliente tem dúvida de micropigmentação que a gente posta, porque o nosso stories, ele é muito chamativo. Uhum. Ele tem isso que a cliente Ele é muito real, né? você tem Autêntico. vontade de fazer micropigmentação e ela entra com a dúvida, né? Que são as objeções? As objeções já começa. Como que funciona? Então, eu faço vídeo mostrando eu falo no áudio com a minha cliente. Que é mais do que é como se eu estivesse do lado vendendo para ela. Uhum. Como se eu estivesse aqui com você, só postando no WhatsApp. Quando a cliente vê um vídeo falando, não é batom, ó. A cliente fala, eu quero. Que incrível. É, realmente, pra mim, isso é batom. E os clientes falam, quando eu fui lá em Salvador, aí teve uma menina que falou, nossa, Babi, eu jurava que você dormia e acordava de batom que você não tirava. Não, meu amor, é batom. Que incrível. Como que é pisar nos maiores palcos de beleza do Brasil? Você já esteve e já criou os maiores palcos também. Bom, eu sempre tive o dom, né? O dom e talento. Isso, uma coisa é ter dom, outra coisa é ter talento. Você tem dom e tem talento. Eu sempre tive o dom de vendas e o dom de ensinar. Então, quando eu trabalhava com pneus e entrava uma pessoa nova, as pessoas falavam, vai lá com a Bárbara, que a Bárbara vai te ensinar.
como funciona a Vai empresa. te treinar. Vai te treinar. Quando entrava de carro, vai lá com a Bárbara que ela vai te ensinar sobre os opcionais, sobre os carros, que eu estudava muito. Então eu tive sempre essa facilidade, né. E aí, quando eu comecei no bronzeamento, eu virei instrutora, ensinava a montar biquíni, ensinava o que eu sabia, Uhum. mediano. Depois eu fui me aperfeiçoando, estudando, daí virei mentora, daí entendi que as vendas é muito forte no bronzeamento, que a gente precisa lucrar, a gente precisa vender. E aí veio a oportunidade de palestrar. Como foi? Meu Minha Deus. primeira palestra foi em Goiânia, Ah, na Expo Bronze, o ano passado. Eu fui ensinar as meninas a ter uma agenda lucrativa. Lotada e lucrativa. que responsabilidade. É, mas graças a Deus eu sou muito boa nisso, então. Muito bom. Aí eu palestrei e falei: "Cara, eu gosto de palco". Só que aí quando a gente fala: "Eu quero palestrar na Expo", aí a gente vai querendo mais, agora eu quero palestrar na no Experiência Bronze. E aí eu tô há 2 anos já ministrando, eu falava: "Ah, não vai chegar a minha hora tão cedo assim, né". Quando veio o convite do Experiência Bronze, que é o maior palco do mundo do bronzeamento, Meu Deus. e ali é a hora de você fazer seu nome, porque você palestra só uma vez, eles não repetem palestrante. Você vai virar referência ali. Já somos, né, Uhum. eu e muita gente. E aí eu tenho a minha mentora, que é a Mirelle Ramos, um beijo pra ela. Falei: "Bom, eu vou palestrar e agora a gente precisa estruturar", porque assim, eu sei ministrar curso, eu sei dar mentoria, mas o palco é diferente. Uhum. Então é uma coisa nova, então eu precisava da minha mentora. Então estruturamos, montamos, e aí eu falei pra eles uma coisa impactar. Impactou, graças a Deus, eu falei: "Senhor, me use". E o que você faz? Você, além de ensinar, você aplica ferramentas ali na hora? Como que é? Então, o meu tema foi vendas, então eu até falo, teve uma dinâmica que eu fiz com o Gabi que era pra ser engraçado, Hã. e foi emocionante. Poxa. Eu só sei que a minha palestra foi impactante, Foi, eu assisti pelos stories. porque eu fui aplaudida de pé, Uhum. e eu fiquei assim, ó. Nem era pra ser aplaudida naquele momento, ainda faltava 30 minutos ainda pra terminar minha palestra, pra mim falar sobre outras coisas, pra mim finalizar. E aí eu trago a realidade, a rotina, então quando eu falo, das vendas, eu trago a realidade, quando eu quero colocar, elas fechem os olhos, imaginem como vocês querem estar daqui 1 ano, 2 anos. Então, a minha palestra ela é muito de bronzeamento e a vivência. Se eu não vivesse bronzeamento, não ia conectar. Não ia ter autoridade pra isso, né, o know-how Então todo. eu trago a rotina, então quando eu falo da premonição, porque é uma das objeções do bronzeamento. Eu achei demais. Tem gente que fala: "Ai, eu assisti premonição". Como você quebra uma objeção dessa? Tem gente que não sabe, eu recebo no meu direct direto: "Babi, a cliente, que eu faço com essa cliente que fala: 'Ai, vai causar câncer. Ai, vai causar'". Meu Deus, de premonição são objeções. Se você não estudar, você vai quebrar a objeção como? É. Se você não estudar, você vai quebrar como? Você precisa entender do seu produto, isso é primordial. Tirar crenças da cliente, porque é tudo crenças. Sim, sim. E eu vejo que você é muito próxima das suas alunas. Você responde no direct, responde no WhatsApp. Tem o grupo, Mulher! tem o grupo que é o VIP das minhas alunas, das minhas mentoradas, e ali eu ajudo diariamente. Inclusive mentoria Dinheiro no Bolso, que eu fiz para vendas, eu limitei 30 meninas, deu 33, limitei 30, foi 33. Gente, eu sou E aí eu parei, por quê? Porque eu quero acompanhar essas 33. de pertinho. E aí nós temos uma reunião daqui 30 dias, porque elas já estão colocando as ferramentas, eu vou levar o nome delas no palco do Bode e falar o quanto elas faturaram, porque a minha ferramenta, a minha técnica, a minha mentoria realmente é prática e bem objetiva, só não faz quem realmente não quer. E aí desenvolver os scripts para copiar e colar para ajudar. Não tem mais, é só se eu fizer por elas daí. Aham, foi como você falou nos stories hoje, né. E como que você, cria esses eventos? Você criou o Boss também. Então, Explica um pouquinho do Boss. o Boss aconteceu eu e a Jéssica Dias, Rio Aham. Grande do Sul mesmo, no sócia aí do Boss. De fato, que lembra daquela tragédia do Rio Grande do Sul? Sim, claro. Ela falou: "Babi, a gente precisa ajudar, faz stories, pede para as pessoas ajudarem, vamos fazer o".
A gente doou, minhas amigas doaram, as pessoas que me acompanham doou. Então, gerou, mas assim, precisava de muito. E aí eu falei, Senhor, que eu. Porque assim, a gente não pode também doar e ficar sem. Uhum. Não dá, tem como. Você tem que doar quando o sinal de despesa é alta. Uhum. Falei, como eu posso doar sem. Porque assim, sem. Já doei várias vezes, então não pode ficar doando, senão eu ia dar crise. Aí eu falei, Jéssica, o que você acha da gente fazer um curso online, cobrar um valor acessível e reverter esse valor para o Rio Grande do Sul? Ela falou, massa, fantástico. Ela tem um espaço aqui em São Paulo, ela já estava em São Paulo, ela veio para o meu espaço, a gente montou, demos certificado online, ficou gravado durante um tempo para as meninas, arrecadamos um valor bacana e a gente viu que dava certo, porque eu sou muito prática e ela para organização é ótima. E aí, Você é executora, né? aí a gente estava na Beauty Fair, e aí a gente falou, o que que senhora, vamos fazer um evento aqui em São Paulo? Porque não tinha evento, né? Evento grandioso. A gente falou, vamos fazer um evento? E aí nasceu, falou, umas 40 meninas. E foram 80 Uau. mulheres. Que se conectaram com vocês. Entendeu? Já foram 80 mulheres de São Paulo, de outros estados vieram, gente do Acre, gente de Rondônia vieram. Vocês ensinam do básico até a gestão, tudo. O Boss, ele é um equilíbrio entre empreendedorismo e a técnica. Então, nós temos vendas, que sou eu que vou ministrar esse ano de vendas. Esse ano teremos Mirelle Ramos, que é uma dos grandes nomes do bronzeamento, que vai falar sobre financeiro. Aí temos a Jéssica Dias, que é do Rio Grande do Sul, falando sobre produtos, protocolos inovadores, está montando um protocolo incrível para ser novidade. Ross, Nery Bronze, que iniciou no bronzeamento, que começou a trazer live para as personal bronze, que também é grande no bronzeamento, vai vir trazendo técnicas para sensacional, para agilidade na montagem de biquíni. Então, são 4 palestrantes renomados no mundo do bronzeamento. Então, tem o equilíbrio de empresária, para trazer a empresária por trás da personal. E também técnica para aquela personal que está iniciando no ramo de bronzeamento, precisa entender mais sobre montagem, sobre protocolo, sobre pele. Tem um jeito maravilhoso, tem sorteio de máquina, kit congressista. Esse ano teremos. Quando vai ser esse ano? Quando vai ser esse ano? 30 de novembro, último domingo do mês de novembro, que é para ter técnicas para dezembro faturar muito. Uau. E faturar 2026 de janeiro a dezembro. Tem todo esse planejamento. Então, para você que é do ramo, gente, olha a importância de seguir pessoas que são do seu nicho, né? Porque às vezes a gente segue pessoas que é generalista, nada como ir lá na pinça, né? Isso. Pincelar ali as objeções, o gerenciamento, Porque, tudo. assim, quando eu criei objeções, foi para facilitar. Quais são as maiores objeções do bronzeamento? Eu sei porque eu recebo no WhatsApp. E são as mesmas que eu recebo das meninas que estão no meu grupo, das minhas alunas. Então, eu criei gatilhos mentais. A cliente entrou em contato, não fechou naquele momento. Que gatilho mental? Porque gatilho mental faz a sua cliente fechar inconscientemente. Quantas coisas você fechou sem querer fechar? E quando chega, uau, por que é, né? Por que eu fiz isso? Eu falo para as meninas, eu vou dar até um spoiler, deixa eu botar uma mala aqui, ó. As meninas se preocupam tanto com concorrente, e o maior concorrente delas, olha para você ver, não é a vizinha ou a das mesmas cidades. É a Shopee, é o Mercado Livre, é o iFood. Sim. Você tá sentada no sofá, você recebe uma mensagem, seu carrinho está cheio, 50%, cupom de desconto. iFood, compra um, leve 3. Aí lá vai o dinheiro do bronze. A cliente não vai fazer o bronzeamento porque acabou de gastar no iFood. Teve uma moça que estava tentando me vender um curso. E aí ela mandou uma mensagem e nunca mais apareceu. Aí eu tava com o único dinheiro na minha conta, comprei um lanche pra mim e pra minha filha. E aí ela mandou uma mensagem, Babi, com oportunidade única. Falei, já acabou, já foi. Aí eu falei, cara,
não é concorrente dessa mulher, é o iFood. E a gente tem que estar lembrando muito a nossa cliente, que é uma coisa que a gente tá pegando forte no pós-venda do Espaço Elas, porque a gente tem muita cliente para prospectar que é do espaço. Sim, Precisa lembrar esses clientes. até porque não é item de necessidade, né? Sim, Que mas a gente tem que saber fazer valer. sim. Ser uma das. Ô, Babi, como que você gerencia seu tempo? Eu vejo que você, porque só as vendas, eu imagino que ocupa o tempo da empreendedora, assim, quase que 100%. Você ir atrás de cliente, é mostrar para o cliente seu produto, tá na internet, você sabe que aparecer também leva tempo. Criar Reels, editar, tratar bem aquela cliente no 1 a 1. Você que tem uma comunidade ainda, mulheres que te seguem, que te acompanham de pertinho, você as acompanha também. Como que você tem tempo para cuidar da sua filha, do seu marido? Como que você gerencia tudo isso? Eu não tô tão forte em Reels, preciso, mas eu A culpa, já vem a culpa da mulher que. gerencio, não tem Aham. como. A gente tem 3 pilares, né? Então a gente tem a mulher, a esposa, a mãe e a empresária. E não tem como ser 100% em tudo. Não tem como. Você vai falhar em algum momento. Você vai falhar ou como mãe, ou como mulher, ou como empresária. E isso é certeza. Vai acontecer, bom. Vai acontecer em qualquer época. Não é um tempo que você vai ter uma experiência que você vai ser 100% em tudo. O que acontece? Eu tento não me cobrar. Por exemplo, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso, mas se eu estou conseguindo ser uma boa mãe, uma boa esposa, e ainda consigo ser razoável vendendo, se tá dando certo o meu método de venda, eu tô fazendo coisas que me facilitam, então eu tenho um método de atendimento no WhatsApp muito prático, que facilita meu atendimento com as minhas alunas, com as meninas que querem fazer o curso. Eu preciso, organizar a minha vida como mãe, porque a minha filha, ela foi diagnosticada com autismo recentemente, então ela faz 5 terapias por semana. Uau. E tem agenda, horário. Então eu tô no celular, mas eu não me cobro pra ser 100% em tudo. Não tem como você ser boa em tudo. Você sabe que você vai decepcionar um pouquinho alguém, Se alguém uma fala pra hora. mim assim, ó, curso pra você ser bom em tudo, eu jamais compraria, porque eu sei que é mentira. Não tem como. Agora, tem como você ser muito bom em determinado momento como empresária, depois de um período ser uma excelente mãe e ser também uma excelente esposa. Sim. Então, isso integrada, um mês você tá mais alta como empresária, outro mês você tá melhor como mãe, outro É aceitar. um bom resultado em tudo, mas eu não sou 100% em todos, mas eu entrego um bom resultado em todos. Entendo. E como foi para você descobrir a sua filha? O diagnóstico dela como autista? Não foi um impacto, porque a Isabela veio me apresentando depois de uns 2 anos, no marco de desenvolvimento, que eu vi que estava um atraso em fala, Até o pediatra acompanha também. com o doutor Davi. Sim. Ela não apresentou nenhum atraso até os 2 anos, 3 anos. Quando ela fez 4 anos, que ela começou com sensibilidade, ela gostava de aniversário, do nada ela começou a não gostar de parabéns, eu falei: Barulho. o atraso na fala. Quando veio o diagnóstico, tirou um peso da minha consciência. Se eu falar que eu fiquei triste, naquele momento não, eu vou explicar. Eu fiquei feliz, eu chorei de felicidade, porque eu sei agora que caminho que eu vou percorrer com a minha filha, Você é a executora do como. entendeu? Falei, bom, porque agora eu vejo que os olhares que eu tinha nos parques de diversões, nos parquinhos, na escola, era que minha filha tinha alguma coisa e eu não queria aceitar. Hoje eu entendo que aqueles olhares era assim, sua filha não fala com 4 anos? Não, ela tá com atraso na fala, a gente tá ainda chegando. Aí aquele olhar era assim, essa mãe não quer aceitar que a filha tem autismo. Mas não foi isso, foi? Não foi. Foi porque assim, quando eu levei ela no fono, a fono falou: olha, não é autismo, é só um atraso. Então desligou a chavinha. Passou o período, eu falei: não, não é normal. Eu levei ela numa neuropediatra, que é a Tassiane, maravilhosa, que lançou um livro. Eu agradeço a ela, porque ela fez uma reunião comigo no primeiro dia. Ela falou: sua filha anda na ponta dos pés? Eu falei: não. Mas ela andava e eu não tinha percebido, porque eu tinha desligado a chavinha de autismo. Quando ela começou a
a fazer perguntas. A sua filha, ela brinca com as outras crianças? Eu falei, brinca. Ela falou, vou reformular a pergunta. A sua filha está com outras crianças, mas brinca sozinha. Ele brinca sozinho. A sua filha faz contato visual? Falei, ela faz contato visual. Vou reformular a pergunta. Ela faz contato visual ou ela fixa e não continua? Ela olha e depois ela sabe. Ela não permanece. permanece. Falei, ela não permanece. Uau. E aí, depois do diagnóstico, foi outra criança. Parece que ela precisava daquele laudo. E depois ela deslanchou. Hoje ela canta, ela não se comunica como nós, mas assim, ela já mudou o repertório dela demais. Ela brinca com as outras crianças, ela já sabe escrever o nome dela sozinha. Ela fala, mãe, quero água. Ela fala onde dói, que não dói. Então, ela já estava dando repertório por conta das terapias. Graças a Deus. Já foi diferente pro meu marido. Meu marido ficou com medo. Por quê? Não é medo do autismo, porque a gente não tem medo do autismo. A gente ama o autista, mas a gente não gosta do autismo porque ele vem junto com o autismo. Ele vem Agressividade. o olhar julgador das pessoas, as pessoas julgando. Entendo. A mãe da criança autista que deixa sua vida de lado para cuidar do seu filho. Sim. Então o autismo vem outras, não é o autismo, é o que vem com ele. Né? Sim. Então filas de espera para tratamento, para aquela criança desenvolver. Porque o autismo, ele com as terapias, a criança se desenvolve. E é o que e ver a evolução da minha filha, eu vejo também o bronzeamento. Com as técnicas certas, você evolui, você desenvolve, você vive. Por isso que a maioria das pessoas hoje, que as pessoas batem na tecla de que o autismo não tem cara, é porque vai fazendo terapia e as coisas vão sumindo, a pessoa fala, ih, não tem autismo, não. Ah, E é uma porque tá coisa tratando. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo crianças, nem quando eu fui viajar com meu marido, tinha um menino, eu não me lembro o nome dele, super comunicativo, falando super bem, uma dicção perfeita, e a mãe falou, ele tem autismo, nível de suporte 2, mas ele já foi 3, hoje no nível de suporte 1, porque o nível não é quanto ele é agressivo, hoje eu entendo, é quanto aquela criança precisa de ajuda. Então ela é nível de suporte 3, porque provavelmente ela não come sozinha, ela não fala, ela precisa de ajuda. Sim. Que nem a Isabela, ela tem nível de suporte 2 porque ela não falava, então eu precisava falar com ela. O nível de suporte 1 é a pessoa autista que é funcional, ela faz tudo, ela não precisa de uma pessoa para fazer por ela. Então ela come sozinha, ela trabalha, ela vive. Então, que eu falei? Meu marido ficou meio assim, e eu fui esperando o tempo de ir. Claro. Porque as pessoas têm paciência com criança autista, mas com adulto não. Por isso é importante irmos atrás de terapia, por isso que eu trabalho pela terapia da minha filha. Sim. E outras mães que eu conheci lá no evento, né, que falou, Babi, eu também sou mãe atípica, meu filho, o meu marido não aceita. Mas às vezes não nem aceita, não é o filho, é o que vem. É o medo. Aceita, é o medo. E graças a Deus eu também tô conhecendo como viver, como lidar com isso. Sim, e hoje você olha para sua profissão e vê que essa sua profissão de hoje, de você ser mentora, personal bronzer, de você ser empreendedora e conseguir fazer a gestão do seu tempo, foi fundamental também para você. A melhor coisa, porque quando eu fui fazer isso, quando eu fui ser bronzeadora, eu queria ter tempo com a minha filha. Sim, mas você não imaginava. Quando veio o diagnóstico da Isabela, eu falei, Senhor, eu entendo porque você me fez bronzeadora, que você me fez mentora. Porque eu até me emociono. Porque hoje eu tenho tempo pela minha filha. E você precisa ter esse tempo. Sim, eu tô emocionada, mas não é de felicidade. Gratidão a Deus. Você foi direcionada, Babi. Quando eu olhei pra minha filha e vi minha filha falando mamãe, falando papai, conversando, eu falei, toda vez que ela fala, eu vejo alguma coisa. Eu agradeço a Deus porque eu entendi qual é o propósito. Sim. Então, quando eu falo com Deus, me usa. Eu falo que meu projeto agora é que outras mães que não só no bronzeamento, se fizesse estender para os filhos, fazendo unha, que empreendam, e é o que me move, é o tempo com a minha filha. O dinheiro foi uma consequência, que veio como bônus. Sim. Mas eu precisava de tempo com a minha filha. Sim. Eu imaginava, imagina se eu tivesse, falei com meu marido esses dias, imagina se eu fosse CLT hoje e falasse pro meu superior. Essa é a minha próxima pergunta.
Eu teria que me ausentar E o medo de perder o em trabalho? período 5 vezes por semana. Como seria? Que empresa que emprega uma mãe Mesmo que atípica? na lei, que tem uma lei que é obrigatório ter esse tempo para levar as crianças na terapia, mas quem liga para isso? Mas funciona? Quem fiscaliza isso? Então, quem contrata? Quem contrata? É a mesma lei que tem que sim contratar mulheres grávidas. Quem contrata? Exato. Então eu não vejo outra saída, eu não vejo outra saída se não empreender. Tanto mães atípicas quanto você mulher. Quer ter seu tempo, que quer viajar, que quer ser com a família, que quer os pais, que quer dar uma vida melhor. Eu não vejo outra alternativa, tá? Como empresária. E Babi, quais são as projeções agora para o futuro? Com as mentorias, palestras, o que vem por aí? Mais eventos, mais workshop, mais cursos online para chegar em todo mundo e levar o Espaço Elas também para outras cidades. São projetos futuros. Como estão as suas irmãs nesses projetos? Elas estão comigo. Estamos juntas e vai ser maravilhoso. Muito bom! E agora, para a gente finalizar, Babi, eu gostaria que você deixasse um recado para aquela empreendedora que, na verdade, aquela mulher que sente o chamado no empreendedorismo, que quer ter essa liberdade. Ela quer ter esse poder de compra, de manter a vida, essa dignidade. E só que tá com medo. Será que eu vou? Não sei no que eu empreendo. Será que é pra mim? Será que vai dar certo? Sabe aquelas crenças? Dá um recadinho pra ela. Bom, mulher, eu falo pra você que tá com medo, que a gente nunca vai perder o medo. Eu tenho medo. Eu tive medo de chegar aqui no podcast. Eu tive medo antes de entrar no palco para palestrar. Eu tive medo de montar meu primeiro biquíni. Eu tive medo de ministrar o meu primeiro curso. E eu vou ter medo e insegurança sempre, tudo que for novo para mim. E não é perder o medo, é colocar o medo no bolso e começar do jeito que você está, da forma que você pode, e depois você vai aprimorando. Tem que dar o primeiro passo. Hoje o mercado de produtos e serviços que você pode abrir a sua empresa é amplo. Então, tem pessoas vendendo carro, tem pessoas vendendo casa, tem pessoas vendendo curso. O que será que você pode fazer para vender? Se você tem dúvidas, se você tem insegurança, é só me chamar, @babibronzeadora, e eu vou ajudar você nesse início. Se você é mãe atípica e sabe que você precisa de tempo para ajudar o seu filho, tanto com tempo, tanto quanto financeiro, eu vou te ajudar. Não tenha medo, guarda ele no bolso e vai que vai dar certo. Muito bem. Babi, além dos cursos presenciais, palestras, como as pessoas podem te acessar? O que elas conseguem comprar de você? Hoje eu tenho curso online de vendas inicialmente gravado. Tá lá no link da bio? Tá no meu link da bio, cai no WhatsApp, você vai ter acesso aos valores. Tenho o script pronto para converter as vendas, quebrar objeções, tem gatilhos mentais e PDF só para copiar e colar. Que incrível. Eu Também. amei isso daí. Tem que fazer para geral, para empreendedora geral. Vou estudar esse mercado, eu preciso entender as objeções e chego lá. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. E essa semana, posso falar agora? Por favor, o episódio é seu. Bom, o curso online são 3 etapas de como se posicionar, de como atrair, de como conduzir a cliente na vendas no WhatsApp, como fazer um bom pós-venda, como ter sempre as clientes recorrentes, como ter novas clientes e clientes recorrentes, que são as clientes que sempre compram. Então, é vendas, é você respirar vendas, e eu ensino uma técnica clara e objetiva. E ainda, de bônus, o script de quebrar objeções, são 40 objeções para você quebrar e 30 gatilhos mentais. Então é só copiar e colar, não existe coisa mais fácil, só se eu fizer isso por você e por um valor super acessível. De R$ 198,90, por R$ 89,90 essa semana. Uau. Termina no domingo, meia-noite. Então Se você corre. quer ter acesso,
Ai, Babi, mas eu vendo cílios. É só converter. As objeções, algumas são as mesmas, só de técnicas mesmo, mas a maioria das objeções que é sobre valor, achei caro, não vou fechar agora, tem todas essas objeções para você copiar e colar e converter para o seu nicho. Fácil, prático. Sensacional. Então, não tem desculpa. Vai atrás da sua dignidade. Às vezes você pode estar aí num relacionamento abusivo por conta das finanças. Como eu vou sobreviver sem isso? Vai em busca da sua liberdade pessoal. Aqui é empoderamento feminino, sim, mas é pro seu bem, pro bem da sua saúde mental, pro seu bem físico, pro bem da sociedade, para fomentar a economia e para ser uma mulher com autoestima. Isso ninguém tira da gente, né, Babi? Não. Quando você começa a empreender, você começa a acessar caixinhas que você nunca imaginou. Você começa a ter mais autoridade, ser dona de si, ter acesso às coisas que você teria que pedir, agora você não precisa pedir mais. É libertador. Muito bom, Babi. Foi incrível, como sempre. Poderíamos. Eu quero muito participar do seu curso só para eu sentir esse magnetismo que você tem, essa sua energia. Vamos, de verdade. Vou lá cobrir tudo. Faço stories, entrevistas, mulherada. Olha lá, ó. Pode ser franca no boss. Muito bom. Vai, eu vou postar. Muito bom, Babi Ferreira, gente. Procurem a Babi nas redes sociais. Sigam também o Pode Ser Franca. Compartilhe esse episódio para mais mulheres. Liberte mais mulheres. Isso é liberdade. Isso é um valor inestimável. Sim. Ó, @espaçoelas _oficial, @babi com i, bronzeadora. Acessem lá, me chamem, eu quero ser sua mentora. Bora? Muito bom. E eu vou lá fazer o laser LED. LED. Isso. LED, a evolução do laser. Top. Obrigada, Babi. Linda, maravilhosa. Até a próxima, gente. Até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, tchau.